Olá, pessoal! Hoje falaremos da história da educação no Brasil, fazendo um percurso de 1500 até os dias de hoje. Educação é o que nós veremos agora. Para essa exposição, relatando a história da educação no Brasil, vamos nos basear no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do professor Demerval Saviani, professor emérito da Unicamp. Segundo o professor Saviani, no seu livro, há 4 períodos que poderiam ser destacados na história da educação no Brasil. O primeiro período, entre meados do século XVI até meados do século XVIII, com o monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. O segundo período, entre meados do século XVIII até 1932, coexistência das vertentes religiosa e laica da pedagogia tradicional. O terceiro período, entre 1932 e 1969, com o predomínio da pedagogia nova. E o último período, que ainda vigora desde 1969, configuração da pedagogia produtivista. Começando pelo primeiro período, entre 1549 e 1759. Há, nesse primeiro período, o predomínio do ensino religioso, dominado pela educação jesuítica, enfatizando a educação indígena, estreita associação entre os processos de colonização, educação e catequese. Inicia com os jesuítas, com a missão de converter ao catolicismo. O ensino dos jesuítas é um germe da educação moderna. E, nesse período, havia educação e catequese na aculturação, unindo catequese à instrução. E aqui algumas curiosidades. Em 1750, havia 728 casas de ensino. A soma de alunos era de 0,1% da população brasileira, pois a educação excluía mulheres, 50% da população, escravos, cerca de 40% da população, negros livres, pardos, filhos ilegítimos e crianças abandonadas. No segundo período, entre 1759 e 1932, há a expulsão dos jesuítas. O ensino jesuíta foi considerado ultrapassado. E há, nesse segundo período, a coexistência entre os ensinos religioso e leigo. Há uma oposição também entre o ensino tradicional religioso e o moderno, baseado aí de caráter mais científico, nas contribuições da ciência. E há, nesse período, as reformas do Marquês de Pombal, aí influenciado pelas ideias iluministas da Revolução Francesa. Há, nesse período, a criação de escolas de primeiras letras, aí com a Lei Imperial de 1827. O terceiro período, entre 1932 e 1969, tem o predomínio da pedagogia nova, também chamada de pedagogia escola novista, escola novismo, escola nova, pedagogia renovadora. Qual é a proposta da pedagogia nova? É renovar o ensino tradicional. Na pedagogia nova, que defende a liberdade e a autonomia do aluno, há uma educação pela ação, há uma valorização da ação, da experiência, da prática, enquanto que no ensino tradicional havia a educação pela instrução, havia simplesmente a transmissão de conhecimento. Na pedagogia nova há um predomínio da ação, o aprender fazendo era aí o slogan, valorizando a prática e a experiência. Na pedagogia nova, havia a valorização do aluno, defendendo a liberdade e a autonomia do aluno, enquanto que no ensino tradicional havia a valorização do professor. O professor era a autoridade, era o detentor de conhecimento. Já na pedagogia nova, há a valorização do aluno, há também o respeito à individualidade e
o predomínio ou a defesa da educação com um grupo pequeno de alunos, com vários recursos pedagógicos. A pedagogia nova foi um modelo não concretizado. Infelizmente, não ocorreu como planejado, porque não havia investimento do governo e muito menos a preparação de profissionais. Então, ela acabou sendo um ideal que não foi concretizado. E algumas críticas que Saviani apresenta em relação à pedagogia nova, ela tirou a autonomia do professor e a educação ficou prejudicada. O movimento abriu mão do conteúdo e não exigia nada do aluno. Então, terceiro período com o predomínio da pedagogia nova. No último período, o quarto período, que ainda está em vigor, começa em 1969, segundo a classificação de Saviani. Há aí nesse período, em vigor, o predomínio da pedagogia produtivista, a educação tecnicista, que ocorre maiormente, né, durante o processo da industrialização e urbanização, principalmente aí depois do golpe militar, que há uma intensificação desses processos. E na pedagogia produtivista, a lógica é da produção, a técnica, produção técnica e empresarial, que vai aí nortear a educação. É uma educação inspirada na racionalidade técnica, na eficiência, na produtividade. Essas são palavras-chave, são palavras que se destacam nessa pedagogia produtivista. A produção, a eficiência, a racionalidade, né, a produtividade. E nessa pedagogia produtivista, há a relação entre educação e modelo empresarial. A educação ela é influenciada pela lógica empresarial. O processo educativo deve ser objetivo e operacional. Educação deve atender ao mercado de trabalho, não à formação da consciência, mas sim à formação de mão de obra. É um foco no comportamento, não na consciência. Educação deixa de conscientizar para se tornar treinamento. E com isso, nesse período, o professor perde a autonomia e há o predomínio das apostilas. Reina a apostila. Resumindo, de acordo com Saviani, a educação brasileira é dividida em 4 períodos. O primeiro período, entre meados do século XVI e meados do século XVIII, com o ensino religioso tradicional com os jesuítas. No segundo período, entre aí os meados do século XVIII e 1932, a coexistência dos ensinos, tanto religioso quanto leigo. No terceiro período, entre 1932 e 1969, o predomínio da escola nova, com o objetivo, aí, com a proposta de renovar o ensino tradicional. E, por fim, o quarto período, ainda em vigor, desde 1969, com a pedagogia produtivista, a educação seguindo a lógica empresarial, com foco no mercado. É isso, pessoal. E bons estudos!